Quem já recebeu a bênção do Senhor aí, diga glória a Deus. Quem já recebeu um milagre? Eu sei que milagres já foram liberados aqui. Foi um lá para a tua casa, no teu endereço, em nome de Jesus. Amém? Diga a Deus, muito obrigada pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor está fazendo. Me ajude a entender quem eu sou e o que eu posso. Amém? Sabe que quando nós entendemos, como disse a pastora Paula, não se trata do que você faz ou do lugar que você está, mas se trata de quem você é e o que você pode e o que você tem direito. Quando nós sabemos reivindicar os nossos direitos e quando nós sabemos nos posicionar como verdadeiros filhos de Deus, a nossa vida muda, a nossa história muda, a maneira até mesmo de passarmos por meio de provas, por meio de desertos, por meio de vales, por meio de montanhas, de rompermos para outras temporadas, suportarmos batalhas, tudo isso muda, porque nós já sabemos o fim, antes mesmo de começar, porque a palavra do nosso Pai é que nele nós somos muito mais que vencedores. Que nós já sabemos o nosso destino, nós somos vencedores, não importa se venha um, não importa se vem 3, não importa se vem 4, o cair sempre vai ser do homem, mas o levantar sempre vai ser do nosso Pai. Deus não nos deixa prostrado. Eu estou profetizando sobre a tua vida agora, eu não sei o que tem acontecido, eu não sei o que está se passando, mas Deus está segurando nas tuas mãos, está te pondo de pé, e Ele vai levar você para lugares muito mais altos do que você imagina, porque Ele é Senhor, Ele gosta de levantar os seus filhos, e Ele faz do nome dos seus filhos o nome dos vitoriosos. Todos saberão que Ele é Deus pela tua bênção e pela tua vitória. Daniel capítulo 2, 44, eu quero falar sobre a promessa do reino. O que diz aí? Na época dos reis, o Deus do céu estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído, e que nunca será dominado por um outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis, e os exterminará, mas este reino durará para sempre. Daniel 7,14, o Velho Testamento profetizando, lançando palavras, e ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! O rei, Zacarias capítulo 9, verso 9, hoje nós vamos ler Bíblia, que eu quero pregar e quero que você leia Bíblia. Zacarias capítulo 9, 9. Alegre-se muito, filha de Sião, e exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso, humilde, montado em um jumento e um jumentinho, cria de jumento. Aleluia! Eu já visitei Israel, e a porta por onde esse rei entrou, ela foi fechada, colocaram um cemitério, porque disseram, ele não pode pisar aonde tem mortos. Só que eles não sabem que ele já entrou montado numa jumentinha, e o povo gritava, Hosana, Hosana. Ele já passou pelaquela porta, e ele voltará no Monte das Oliveiras, aleluia, para estabelecer o seu reino sempre eterno. Vamos lá, Isaías 9, versículo 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado
maravilhoso, não é estava, está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, aleluia. E esse menino estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, o seu reino estabelecido e mantido em justiça, retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Velho Testamento, todo o Velho Testamento, ele leva a Jesus Cristo. Quando você estuda o Velho Testamento, desde o Gênesis, naquele animal que foi sacrificado, ali já estava falando de Cristo, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e que Deus, através do Cordeiro Santo, que é seu próprio Filho, voltaria para restaurar o reino que o homem entregou nas mãos de Satanás. No dia da queda, o reino das trevas veio, caiu o reino de Deus, o homem já estava desconectado, mas naquele momento Deus levanta a sua voz e declara: eu vou pisar na cabeça dessa serpente, a semente da mulher vai esmagar, e ele virá, o Cordeiro que tira o pecado do mundo virá. Já estava prometido no Gênesis. Quando você olha, viajando pela Bíblia, você chega em Abraão e Isaque, e você vê o que Deus fez através dele. Levou aquele menino naquela montanha para oferecer em sacrifício, e do filho daquele menino, gerações para frente, nasce Maria, que gera dentro dela o Salvador, o Senhor, o Pai eterno, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, tipologia de Cristo, leva Cristo. Mas o que Cristo veio fazer? Mas o que Cristo veio trazer aqui para essa terra? Muitas pessoas dizem: ele veio perdoar os meus pecados. Sim, na cruz do Calvário, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, carregou sobre si as nossas enfermidades, e nós fomos sarados por suas pisaduras. Ele nos libertou, ele quitou o escrito de dívida que havia contra nós. Aleluia, ele fez isso, mas isso é só o começo da sua obra, porque ele não veio só para pagar os nossos pecados, ele não veio só para nos curar das nossas enfermidades, ele não veio só para dizer que ele é nosso Pai, ele veio para restabelecer o reino e o governo através dos filhos que foram adotados mediante a cruz de Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Quer ver? Está duvidando? Mateus 25, 34. Vamos ver a Bíblia. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança, o quê? O reino que foi preparado para vocês, não para o diabo, antes da criação do... Cristo nos salvou, Cristo nos limpou, Cristo riscou o escrito de dívida. Mas para quê? Mateus 25, 34 diz: o que? Recebam como herança. Eu sou herdeira de Deus, co-herdeira em Cristo Jesus. Do que? Do reino. O reino não foi preparado para o ímpio, o reino não foi preparado para o iníquo, o reino não foi preparado para as pessoas injustas. Deus, ele restaurou o reino há 2000 anos atrás. Ele esmagou a cabeça da serpente, ele destronou, destroçou e humilhou o inimigo publicamente. Rasgou o véu que nos separava e entregou nas nossas mãos o poder que vem de Deus. Eu sou herdeiro de Deus, eu não sei nem do que. Do que você é herdeiro? O que a palavra de Deus diz que você herdou? O reino. O reino. Nós estamos sendo governados por tantas coisas. Governados pelo medo, governado por enfermidade, governado por angústias, por depressão, governado pela escassez, pela miséria. Vivemos oprimidos diante de tantas circunstâncias. Quando Deus nos entregou o reino, no momento em que nós recebemos a Cristo como Salvador,
nós começamos a um caminho de entendimento e de revelação para que o reino de Deus chegue até nós. Lucas 12, 32. O que está escrito aí? Lucas, capítulo 12, 32. Não tenha... O quê? Lê para mim alto, porque eu quero ouvir você. Lê. Você não pode dizer glória a Deus, criatura. Glória a Deus. Não tenha mais medo de nada. Não tenha medo de ninguém, porque o Pai te deu o reino. O reino de poder, o reino de autoridade. O Evangelho não para na cruz, o Evangelho começa na cruz, o amor de Deus se manifesta na cruz, o perdão se manifesta na cruz, mas na ressurreição de Cristo, Cristo levanta vitorioso, trazendo as chaves do reino. Ele trouxe as chaves do reino. E para quem ele entregou as chaves? Vamos ver. O reino é a nossa herança. Diga comigo, o reino é nossa herança. O rei é a nossa garantia. O reino é a promessa. Diga alto, cadê você? O reino é a promessa. O rei é o cumprimento. Ele cumpriu. Ele cumpriu. Quando terminou, no momento de entregar o seu espírito, ele disse o quê? Está consumado. Pronto, destruído foi o reino das trevas, e ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Aleluia, você consegue entender? Aleluia, glória a Deus. Aceitar a Jesus nos torna um crente. A gente não acreditava, não entendia, conhecia a história de Jesus, ouvimos falar que nasceu de Maria, que nasceu em Belém, ouvimos falar que viveu 33 anos, nos emocionamos com a sua crucificação, vemos os filmes, a história, mas no momento em que Deus nos atrai, porque a Bíblia diz que não fui eu e nem você que escolheram a Deus, mas nós fomos eleitos e escolhidos por Ele. Houve uma eleição, e você foi eleito, eu fui eleita, eu fui escolhido, e quando Ele me traz a sua presença, que Ele me escolhe, naquele momento eu já deixo de ser um ignorante, ou apenas alguém que conhece, ouve falar de Cristo, mas eu passo a acreditar em Cristo. Quem crê em Cristo Jesus, levante a mão, quero ver. Aleluia. Eu começo a acreditar, algo começa a se mover no meu coração, e eu começo a crer que Ele é o Senhor, e eu confesso com a minha boca que Ele é o Senhor, que Ele pagou pelos meus pecados, que Ele me deu a vida, mas não para aí. Ele não disse, vai por todo mundo e levante crentes que acreditem no meu nome. Não. Ele diz o quê? Façam discípulos de todos os crentes. Que todo crente, aquele que acreditar em mim, ele se torne meu discípulo. E para que serve o discipulado? No momento em que eu recebo a fé, no momento em que a fé em Cristo Jesus entra na minha vida, o meu espírito se reconecta com Deus, mas a minha alma ainda está manchada pelo pecado. A minha alma, meus sentimentos, minhas emoções, a minha maneira de pensar ainda não foi renovada. E é aí que entra o discipulador. Você entra debaixo de uma autoridade espiritual. E esta autoridade espiritual, colocada por Deus, vai começar a conduzir você como um discípulo, ensinando você a morrer a si mesmo todos os dias. Preste atenção. Sabe por quê? Porque quando você recebe a Cristo e o batismo das águas, você recebe o perdão dos teus pecados.
Mas você só pode se tornar filho depois que você morre com Cristo e ressuscita com Ele. E só os filhos vão governar. Então, quando você entra em um processo de discipulado, essa pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai te confrontar. Ela vai te confrontar. Discipulado é confronto. Por que nós não queremos confronto? Porque nós queremos ser crente. Aquele que crê será curado. Aquele que crê, ele vai receber milagres. Aquele que crê vai ser salvo. Mas aquele que crê, para ser salvo, tem que obedecer. Sim ou não, minha gente? E é através do discipulado que nós somos treinados a dizer: yes, sir, sim, Senhor, eis-me aqui, meu Pai, eu estou disposto, eu sigo o teu caminho. E no discipulado, nós somos entregues à morte todos os dias. Sim ou não? Porque todos os dias nós pecamos e erramos, sim ou não? E nós caímos. E muitas vezes nós temos que levantar, pedir perdão, endireitar o passo, cair de novo. Nosso discipulador nos levanta, nos ministra a palavra, segura nas nossas mãos e nos leva ao nosso destino. Como o profeta Vidjamil falou, os nossos profetas, os grandes homens de Deus, mostram o teu destino, mas são os pais. Os pais é que no dia a dia vão educando, vão trabalhando, para que morra tudo o teu eu e para que a tua alma seja liberta, seja curada. E chega um momento em que você se rende completamente. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo e declaro em nome de Jesus que esta é uma casa rendida, que esta é uma casa entregue, que esta é uma casa que adora, que esta é uma casa que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu declaro e profetizo que aqui é um lar de filhos, uma casa de adoção, a porta do céu. Aqui os filhos, eles se rendem ao Pai, e quando eles se rendem, eles são crucificados com Cristo. E morrem em Cristo Jesus. E quando eles morrem em Cristo Jesus, eles dizem: não vivo, mas eu. Mas Cristo vive em mim. Apóstolo Paulo diz: aquilo que eu achava glória, aquilo que eu achava maravilhoso, aquilo que para mim era importante, a glória desse mundo e todas as coisas que o mundo me oferece, eu torno como esterco diante de Cristo. Quem está entendendo? O reino foi profetizado, Cristo veio, o rei morreu, consumou a obra, tomou a chave, você se tornou um crente. Sabe por quê? Eu me tornei crente porque meu filho estava morrendo. E quando me falavam que Jesus curava, eu me apaixonei por essa palavra e disse: se Jesus cura, se Ele é bom, Ele vai curar meu filho. E de fato curou. Meu filho hoje já está com 40 anos. Graças a Deus já me deu 2 netos. Mas Ele não morreu simplesmente para curar o meu filho. Ele morreu para pagar os meus pecados, para me adotar como filha, para que eu pudesse ser a sua imagem e a sua semelhança e estar com Ele para todo sempre. Eu comecei crente, entrei num discipulado pesado, porque eu fui dura de morrer. Foi duro para mim morrer, muito forte, muito firme, mas eu passei pelo discipulado até que Deus verdadeiramente acabou comigo. Aceitar a Jesus, nos tornamos crentes. Descer as águas do batismo, recebemos o perdão dos nossos pecados. O discipulado nos leva à morte. E quando nós morremos, veja bem, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém estava um fervo com a morte de Cristo. Era o lugar mais perigoso para os discípulos. Mas Jesus diz: fique em Jerusalém,
não sai de Jerusalém, fiquem juntos, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Discípulo, mesmo que tenha vontade de fugir, mesmo que tenha vontade de desistir, mesmo que tenha vontade de cair, está dentro do discípulo a obediência. E o que acontece? Eles ficaram 40 dias, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E no dia de Pentecoste, o Espírito Santo, a Bíblia diz que línguas como de fogo pairaram sobre a cabeça deles, e eles começaram a falar em outras línguas, e havia muita gente circulando naquele lugar, pessoas que vinham de vários lugares para a festa do Pentecostes, e eles escutavam aqueles homens falar no seu próprio idioma, e eles pareciam que estavam embriagados, cheios do poder, cheios da graça de Deus. Naquele instante, eles foram empossados. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, mas deixa eu mostrar alguns versículos aqui. O Espírito Santo, quem ele é? Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Quem é ele? Quando vocês ouviram a palavra de verdade, o evangelho da salvação, e creram, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, o que diz a palavra? Que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Em outra tradução, ele fala exatamente isso. O Espírito Santo é o penhor. O que é o penhor? A garantia da nossa herança. O que é penhor? Né? Outra versão fala possessão, que significa aquele que possui propriedade, aquele que tem domínio, aquele que tem herança. No latim, é ter poder, é ocupar e reter algo. Então, quando o Espírito Santo, através da obediência daqueles discípulos, eram 120 que ali estavam, ele veio, mas quando ele vem, quando ele empossa, quando ele empodera, quando ele se torna penhor, quando ele se torna garantia, quando o Espírito Santo se torna garantia, você pode declarar a palavra sai e ele se manifesta, a palavra sai e ele opera, é curado, é liberto, é salvo, ele capacita, ele produz dons, ele é a garantia de que nós vamos poder o quê? Governar. Porque o que é reino? Reino nada mais é do que governo. O que é o batismo no Espírito Santo? Atos, capítulo 1, versículo 8. O que é o batismo no Espírito Santo? Presta atenção. Mas vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, porque todos verão eu em vocês, meu poder em vocês, minha glória em vocês. Vocês vão governar, vocês vão falar ao câncer saia, à morte saia, ao vício saia, vocês vão declarar território santo pertencente ao Senhor, e o Espírito Santo vai garantir. Ele é o selo, ele é a garantia da nossa herança. Poder, diga: Espírito Santo, ele me dá poder para governar. Sem Cristo e sem o cumprimento através do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nós ainda íamos ser dominados, ainda íamos ser o quê? Oprimidos. Se estamos oprimidos, se ainda estamos dominados, precisamos hoje avaliar em que lugar eu me encontro. Será que sou crente? Será que eu sou um discípulo que demorou para morrer e que não quer morrer e que quer tomar as suas próprias decisões? Ou será que sou um filho empoderado para dar testemunha que o Rei Jesus morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou e Ele entregou a herança. Eu sou herdeiro dele, co-herdeiro em Cristo Jesus.
Eu estou aqui para governar como filho, porque ele foi o primogênito, mas eu sou mais um filho que foi agora adotado pelo pai para fazer as mesmas coisas que Cristo fez e coisas ainda o quê? Maiores. E o que nós estamos fazendo? Nos conformando com este mundo. Estamos nos informando e nos moldando aquilo que o mundo diz, aquilo que os especialistas em seres humanos falam, aquilo que as pessoas que não têm entendimento de Deus falam. Mas a palavra do Senhor Deus diz que Ele veio para nos dar virtude, poder, graça. Apocalipse 5:10. O que Ele nos fez? Em Apocalipse 5:10 ali está escrito, vamos lá? Tu, lê comigo, os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles, quem? Eu, você. Olha quem está do teu lado aí, e diga assim: você não está aqui só para receber teu milagre, você está aqui para carregar o reino sobre essa geração. Aleluia! Você, não importa o que as pessoas digam acerca de você, não importa o que pensem de você, Deus não revelou esses mistérios aos cultos e aos sábios, mas Ele revelou a quem Ele quis, e hoje Ele está revelando a você. Aleluia! Hoje Ele está revelando a você. Glória a Deus. Então, o reino está em nós, para que nós possamos dominar a terra. Lembra que quando fomos criados em Deus e colocados no jardim do Éden, para comer os frutos ali no jardim e ter comunhão com o Pai, nós fomos criados para governar, para dominar, para estabelecer autoridade. Esse era o nosso chamado. E quando se levantam reis sobre a terra, a primeira pessoa que o rei tem que reinar é sobre ele mesmo. Governar a si mesmo, porque uma pessoa que não consegue governar a si mesmo, essa pessoa não vai conseguir governar nada e nem ninguém. Eu passei mal a noite inteira. Essa noite eu não preguei o meu olho, mas eu tinha dito: vou pregar. O meu corpo doía, a minha cabeça doía, não estava funcionando, mas eu disse: em nome do Senhor Jesus, eu vou entregar, porque eu sei que essa mensagem vai mudar a vida de muitas pessoas nessa noite, nesse lugar. Nós temos que aprender a governar as nossas emoções, governar as nossas fraquezas. Como? Em nome de Jesus eu vou me levantar, em nome de Jesus eu vou conseguir. Eu posso todas as coisas, eu posso passar dores, eu posso passar mal, eu posso passar necessidade, eu posso passar afronta, eu posso passar por crítica, eu posso fazer isso e voltar e continuar como Paulo fez. Paulo apanhou, foi dado como morto, e quando as cicatrizes começaram a parar de doer, ele volta. Por quê? Porque ele pode, eu posso e você pode, todas as coisas no Deus que nos fortalece. O diabo põe impossibilidade. Você não faz, eu não posso porque eu estou nervoso, eu não posso porque eu estou cansado, eu não posso porque eu estou com problema, eu não posso porque eu não sei. Não precisa saber, obedece, porque na hora o Espírito Santo revela o que fazer, como fazer e aonde fazer. Primeira coisa que você precisa governar é você, e se você não consegue governar você não vai governar mais nada. Você já imaginou um Davi temeroso, com os inimigos toda a volta? Nós vemos ele orando e dizendo: Pai, todos os meus ossos foram esmagados, eu sofro, eu choro. Mas quando o inimigo chegava à porta, ele levantava a cabeça e ia para a guerra. Sabe quem é que quando está com dodói, se entrega? É a criança, ou aquele que gosta de chamar atenção quando ele está com dodói. Eu fui muito disso aí, de querer chamar atenção, tomar fantaúva, né, pai?
Como era bom quando eu ficava doente, o pai comprava fantaúva e furava no prego. O que você quer? Eu quero fantaúva. E o pai ia comprar fantaúva para mim tomar furadinho no prego, para durar bastante. Olha aqui para mim. Nós precisamos nos levantar. Porque quando nos levantamos, Deus nos cura. Quando nos levantamos, Deus nos usa. Sabe o que está precisando no altar? Está precisando de pessoas que sejam uma oferta de sacrifício ao Senhor. Porque servir a Deus quando tudo está bem, se fosse assim, eu já tinha desistido mais ou menos uns 10 anos atrás. Não é assim. Depois nós temos que governar sobre principados e potestades, dominadores do ar. Ei, esse território me pertence. Deus me colocou aqui. Aqui é minha casa. Aqui é uma embaixada, porque eu sou embaixador. Não diz a palavra que você, além de ser filho, é o embaixador de um reino maior, cujo quem te afronta já foi derrotado pelo teu rei, pelo teu pai, pelo teu Senhor. Então levanta a cabeça e diz: Satanás, vai embora daqui, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sai demônio, sai maldição hereditária. Minha família não tem mais drogado, minha família não tem mais assassino. A minha família agora é de filhos para Deus. Governa. Abra a tua boca e declara. Diga bem alto comigo: maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O que está em mim? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu te mostro o que está em você. Aleluia. Governar. Marcos capítulo 10, verso 43 e 45. E olha que eu estou ensinando Bíblia. Eu não estou pegando nada, só Bíblia. Para te mostrar o que é governar. Preste atenção, cadê? Marcos, capítulo 10, 43 até 45. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Até 45. Veja na versão Ara, por favor. Nós não viemos para governar para nós mesmos. Veja bem, eu estava fazendo uma ilustração. O que acontece quando um presidente da república é empossado? Ele primeiro tem que ser o quê? Eleito. Pois é, eu já fui. Quem já foi eleito? Levanta a mão. Quem te elegeu? Jesus. Então, já primeiro passo, nós já somos eleitos. Quem é eleito, diga glória a Deus. Quem é escolhido pelo Pai, diga glória a Deus. Aí, o poder da presidência, ele é representado pela faixa presidencial. A Bíblia fala do Espírito Santo, em algumas versões dizem que ele é o poder ativo de Deus. Ele é a força ativa de Deus. Ele é que se move. Deus dá a palavra, mas o poder é o Espírito Santo que se move sobre a terra sem forma e vazia e traz forma. Eu quero dizer para você que ele ainda se move sobre o que está vazio e ele ainda traz forma. Só que, quando ele se movia, no início da criação do mundo, ele era liberado pela palavra da boca do Pai. Mas hoje, ele é liberado pela minha palavra e pela sua palavra. Porque diz as Escrituras que nós recebemos a faixa para governar. O Rei dos Reis pegou a sua faixa e vestiu os seus eleitos como o Espírito Santo da promessa. Transferiu autoridade. Quem está aí? Amém. Quem está aí? Amém. Diga: Deus criou o mundo. Cristo
restaurou o reino, entregou a faixa e disse para nós: governa. Aí eu aqui, estou falando da presidência. Aí eu vi que os governadores recebem um título de posse. E com esse título de posse, nele é investido autoridade para governar. Qual que é o título de posse? Quando você aceita Jesus, te é dado o poder de você se tornar o quê? Filho de Deus. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus é um testamento, novo e velho. Velho testamento, cumprido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele cumpriu e recebeu. Ele recebeu o reino, ele recebeu a herança, ele recebeu o poder, ele recebeu a autoridade. Subiu aos céus. 40 dias depois que ele recebeu a herança, ele entregou para nós. Cada um faz o que quer com a herança. E ele nos quis fazer co-herdeiros com ele. E quando ele entrega a herança, e o poder de Deus vem sobre nós, preste atenção, querido. Sabe a subida da rampa do governo? Aquilo ali é o poder da nação brasileira sobre uma pessoa que sobe a rampa. Mas quando o Espírito Santo, ele vem com fogo, ele vem com poder, e ele vem com glória, você começa a subir a rampa do reino, para governar em nome de Jesus. Já está sobre você esta faixa de autoridade. Preste atenção. E quando você recebe o poder para governar, o que se espera de um governante? Que ele enriqueça? Que ele compre mansões no Caribe? Que ele compre para ele o seu próprio navio de cruzeiro? Qual é a função de um governante? Qual é a função de um prefeito? De um secretário de saúde? De um secretário de justiça? De um secretário de família? Qual é a função desses homens no governo dessa terra? Não é servir os curitibanos, os paranaenses e os brasileiros? Eles receberam a faixa, receberam a autoridade para sentar em cadeira de governo, para que toda a nação seja abençoada. Eu recebi poder, eu recebi autoridade, você recebeu o poder, você recebeu a faixa, você recebeu a herança. Para quê? Para receber os milagres de Cristo, ou para ser aquele que carrega os milagres de Cristo e que liberta essa geração? Assim como tem o ministério da família, nós podemos, em Cristo Jesus, restituir famílias, restaurar famílias. Assim como um governo tem ministério de saúde, Cristo nos deu poder sobre todo tipo de enfermidade, doença e até sobre a morte. Você pode orar e a morte vai embora. Eu já orei por morte cerebral e orei por uma menina morta. A mãe dela veio aqui anos atrás dar testemunho aqui. A menina estava morta, a Rafaela sabe disso. Era a filha da madrasta da Rafaela, saiu de casa morta, sangrando pelo ouvido, sangrando pelo nariz, viajou quase 1 hora até o hospital. Quando eu cheguei estava morta, os médicos estavam em cima dela, não tinha mais vida. E a mãe gritou: minha pastora, deixa minha pastora orar. E eu disse: Raresca, em nome de Jesus, volta. E está viva até hoje. E veio aqui, nesse altar, quem lembra disso? Quem viu ela? Levanta a mão quem viu ela. Veio aqui nesse altar testemunhar, porque Deus nos deu autoridade. Um outro rapaz que eu peguei com morte cerebral, o médico disse: ele está morto. A família que assina aqui para doação dos órgãos. A mãe desesperada mandou nos chamar para orar. Cheguei na capelania do Hospital Evangélico de Curitiba. O capelão disse para mim assim: ele está morto. Quando eu botei a mão nele assim, eu falei: não, ele está vivo.
Ele falou, está morto. Quando eu pus a mão, ele pulou o braço, assim, pluf. Aí quando ele pulou o braço, ele disse, é reflexo da morte. Eu falei, não, é o reflexo da vida. E ele está vivo, fez faculdade, ele casou, tem família, porque Cristo é a ressurreição e a vida. Deus nos deu a autoridade de gerar saúde, restaurar famílias. O governo, ele prepara o quê? Estradas de rodagem seguras, abrem ruas, põe sinaleiros. Quem somos nós? Nós somos aquele que mostra o caminho, que abre o caminho para que, para chegar a Jesus, as pessoas passam por mim. Para chegar ao Pai, passam por Jesus. Para chegar a Jesus, as pessoas passam por você, porque é você que tem que ir, ser testemunha, pregar o Evangelho e manifestar o reino. E como eles vão crer se não há quem pregue? Se só tem crente querendo receber cura, só tem crente querendo receber milagre, você não está aqui para receber milagre. Você é uma fonte inesgotável de milagre, cheio do Espírito Santo e que vai ressuscitar mortos nessa cidade. Aleluia! Rabacanta labashuri canta rebachai. O Espírito Santo em nós, ele nos dá uma ousadia. Eu me lembro de uma vez, essa história eu conto sempre, porque foi lá no começo do meu ministério, eu ainda era jovem, e marcou demais a minha vida, porque chegaram na minha casa e disseram, o fulano, o filho dele, cortou a orelha dele, aqui, no meio, e ele está em casa, afiando o facão, ele já bateu no padre, tocou o padre de lá, disse que ia matar o filho, e ia esquartejar o filho, que ele pôs o filho no mundo, era ele mesmo que ia matar. Lembra disso, Clênio? Foi eu com o Edson e o Zé, você não foi junto, né? Aí chegaram na minha casa e disseram, pastora, a mãe desesperada, chorando por causa do filho. Pastora, e eu conheci o cara era bandido, né, pai? Era mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Cara velho brigava com um homem armado sem arma. Era conhecido como um homem muito violento. E quando eles me chamaram, eu não tive uma borboleta no estômago. Eu tive uma borboleta no estômago, nos olhos, nas mãos, nos pés, nas costas, na coluna. Mas sabe uma coisa? Aquilo que Deus nos chama para fazer, Ele já nos garantiu a vitória. E eu fui. Quando eu cheguei na casa, literalmente, ele estava endemoniado, afiando faca, facão, e ele ia matar o filho. Quando eu olhei para o lado, olhei assim, tinha uma criança, de uns 8, 9 anos. O Espírito de Deus nunca vai nos desamparar. Nós podemos sair sem saber o que falar, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, só vá, chega lá, a glória de Deus que está em você vai se manifestar e você vai mostrar para o mundo que existe um Deus poderoso nessa terra. Deus não precisa de nada, Deus não precisa nem que você creia, Deus só precisa que você obedeça, porque quem faz o milagre é Ele, quem opera é Ele. E por que a gente não obedece? Porque não morremos ainda como discípulos, porque para nós podermos manifestar a glória, nós temos que morrer para a nossa reputação. Muitas vezes nós não vamos porque a gente, e se Deus não curar? E se Deus não libertar? E se o cara morrer? E se o cara me bater? Não importa, Deus mandou, eu vou, e o se deixa com Deus. E eu entrei naquela casa, olhei aquela criança, eu não sabia o que fazer. O cara tinha batido no padre já, o padre saiu cantando viola dela. Aí eu olhei aquela criança, perguntei quem que é essa criança. Ele disse, é meu filho. Falei, que lindo, os olhinhos azul da cor do céu. Você tem quantos filhos? 2. Né? Falei, então tá bom. Então vai lá agora, mata esse que cortou a tua orelha, esquarteja ele, taca fogo para não sobrar nada. Aí pega esse coisinha mais linda aqui e ensina a ele tudo que você ensinou para o outro. E se ele não conseguir te degolar, queima ele também. Você acha que eu tinha pensado nisso? Eu sou o corpo de Cristo. Olha aqui, o reino se move em mim e em você.
Quando eu soltei essa palavra, esse homem jogou as 2 facas, encostou na pia e foi escorregando na pia assim, ó, e sentou no chão e começou a chorar como uma criança. O filho que ia morrer, hoje é um pastor evangélico. Aleluia. E o pai nunca mais bebeu na vida. Nunca mais. Sabe por quê? Porque o poder do reino, quando você libera, quem fala é Deus. E Deus conhece cada pessoa. Deus sabe o que tem que dizer para cada pessoa. Deus sabe como se mover em cada pessoa. Mas eu tenho que obedecer. Então, para que se manifesta um governo? Para trazer saúde, para mostrar o caminho. Muitas pessoas chegam primeiro a mim, só vem eu, e eu tenho que levá-las a Cristo, e Cristo leva ao Pai, porque ninguém chega ao Pai se não passar por Jesus. Mas como eles vão chegar a Jesus? Tem muita gente aí ensinando coisas erradas nas esquinas, nas ruas, em todas as partes. E aonde está o corpo de Cristo? Aonde estão os filhos de Deus? Aonde está o reino? Estamos sendo governados por medo. Nós precisamos romper com isso. E nós precisamos, porque a Bíblia diz que a terra aguarda com ardente expectativa pela manifestação de quem? Dos crentes, dos membros das igrejas, das ovelhas, dos servos. De quem? Filho precisa ser educado. A Bíblia diz que o pai que ama o filho corrige. Sim ou não? Filho precisa aprender a curvar a cabeça para o pai, para que ele possa crescer. Depois da posse, então, ele se torna autoridade para governar. Passa a ter acesso aos poderes que o cargo lhe permite. Nós não somos governadores, somos embaixadores, representantes de um reino maior. Eu aceitei a Jesus, recebi a Jesus, eu tive acesso aos poderes, que é a minha posição de filha. Eu não governo por um poder, eu não governo por uma cadeira, eu governo por uma posição. Aquele que se tornar filho de Deus, é lhe dado o poder para fazer as mesmas obras que Cristo fez e ainda maior. O poder está em nós, o poder está em nós, está vivo dentro de nós. Vamos ver lá, Colossenses 2, 14 e 15, vamos ler a Bíblia. Olha o que a Bíblia fala. O que ele fez? Ele cancelou a escrita de dívida que consentia em ordenanças e que era contra nós. Ele removeu ela, fazendo o quê? Pregando aonde? Na cruz. Ei, para de ouvir conversa de Satanás. Para de escutar lero, e diz que me diz que. Culpa, falta de perdão, libere tudo. Você diante de Deus não deve mais nada, se simplesmente confessar a Ele. Efésios capítulo 2, 4, 6. Aquele que foi fiel até a morte. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Cristo morreu por nós, antes da gente nem saber quem Ele era. E pela graça, que é presente e não merecido, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e nos assentou nele, nas regiões celestiais em Cristo. Ei, para tudo. Vem aqui, Azaf. Eu vou ressuscitar você agora. Diante de todo mundo eu vou ressuscitar o Azaf. Deita aí, Azaf. Vocês vão ver o poder que eu tenho. Eu vou ressuscitar o Azaf. Aí. Azaf, ressuscita. Olha que poder. Morre de novo. Azaf,
ressuscita. Quem agora vai querer que eu vá orar por um morto lá fora? Vocês não viram eu ressuscitar ele 2 vezes? Por que isso não causa impacto? Porque Não, o que acontece? Para que alguém seja ressuscitado, tem que estar... O problema é que tem muita gente viva pensando que já ressuscitou. Morre. Ressuscita. Ninguém aplaudiu aí, ó, tá o Flávio. Tem gente que não ressuscita ninguém, não cura ninguém, sabe por quê? Porque não morreu ainda. E o crente pode curar? O crente pode curar. Porque se eu tiver fé, eu ordeno, as coisas acontecem. Mas eu não consigo me manter. Eu fico no alto e no baixo, no alto e no baixo. Porque aquele que morreu e nasceu de novo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele é Senhor. Pode voltar para sua família ressuscitado. Gente, nós precisamos ressuscitar. Olha só, Efésios 1, 20 a 22. Você sabia que muita gente nas igrejas não sabe isso? Mas você está sabendo, Deus está te dando. Aleluia. Deus exerceu esse poder em Cristo. Lê comigo lá. Ressuscitando-o e assentando-o à direita nas regiões celestiais, muito acima, muito aonde? Muito aonde? De todo governo, de toda autoridade, de todo principado, de todo domínio e de todo nome que se possa invocar, não apenas nessa era, mas em 2025. À frente. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou ele como cabeça de todas as coisas para quem? Mais um, põe mais um, quero ver. O qual? E o quê? E o quê? Seu corpo. O que é plenitude? Plenitude significa totalidade de Cristo está em nós. Seu corpo e plenitude que enche as coisas em tudo. Tem mais um aí, deixa eu ver, não me lembro. Bota para frente. Tem 24? Alabashuri canta, lamazara, machuri anda, labacai. Não tem? Marcos, capítulo 28, 18 e 19. Marcos, capítulo 28, travou lá? Dá minha Bíblia aqui, meu telefone aqui que eu vou abrir. Eu não escrevi. Alguém abre aí para mim e vem aqui ler. Alguém vem aqui, abrir aqui e venha ler. Marcos. Vamos lá. Quem que vai achar para mim? Alguém pega aí, ó. Olha lá o Natan já está lá com o Marcos, ó. Marcos 28, 18 e 19. 28. Então é Mateus. Mateus 28. Vamos lá? Então lá. Então Jesus se aproximou deles e disse: é esse aí mesmo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quanta autoridade? Quanta?
Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há mais um aí para frente. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Não basta apenas ganhar a pessoa para Jesus. Ela tem que ser ensinada. E não é papel do pastor ensinar todo mundo. Você precisa ter pessoas para ensinar. Porque quando você ensina, você aprende muito mais dando do que recebendo. Nós precisamos obedecer à voz de Cristo, e a voz de Cristo não é ter uma igreja de ovelhas, uma igreja de membros, uma igreja de crentes, mas uma igreja de discipuladores e discípulos. Para que nós possamos ensinar as pessoas. Sabe por que as pessoas estão desistindo da igreja? Porque perde sentido, não fica com graça, não tem emoção, não tem adrenalina. Ficar sentado aqui todo domingo e escutando. Adrenalina é quando você enfrenta um demônio e ele cai. Adrenalina é quando você ora por um morto e ele ressuscita. Adrenalina é quando você fala com um homem drogado, enfurecido e ele para. Satanás cai por terra. Deus tem muito mais para nós. Marcos 17, 18. Está o Mateus também. Mateus também. 17 e 18. Eu troquei Mateus por Marcos, mas isso aqui não é novidade quando se trata de mim, né? Mateus 17 e 18. 17 e 18. É 17 e 18. 17, não tem 18? O que eu fiz que eu perdi a minha... E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. É esse mesmo. E estes sinais, vai lá para frente. Então os discípulos se aproximaram e perguntaram: por que nós não conseguimos? Porque não tiveram o quê? Fé. Mas assim como Jesus expulsava demônios, fazia maravilhas, os sinais e prodígios que ele fazia, ele continua fazendo. Porque eu e você, que morremos em Cristo, ressuscitamos com ele, estamos sentados nas regiões celestiais, e dentro de nós está o reino, o poder e a glória. Através da pessoa gloriosa do Espírito Santo. Mateus 18, 18. Agora vai saber se é Mateus ou é Marcos. Oh, Jesus, dá uma olhada lá. 18, 18. Mateus 18, 18. Vamos ver. E em verdade lhes digo que esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem aqui, isso aqui é você. Sabe qual que é o maior inimigo do homem? Não é um demônio derrotado, é a ignorância do povo de Deus. Esse aí é você, ó, filho do Pai. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que você decretar na terra vai acontecer. E tudo que você desligar nessa terra, você pode ordenar a principados e potestades, desligar do governo, das nações, e vai acontecer. Porque está escrito, aí está, né? E a palavra de Deus ainda diz assim, em João, capítulo 7, verso 38. João 7, 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. Não é um rio, rios abundantes de água viva. Rios.
Procura para mim aí, amor. O reino não está aqui, o reino não está lá, o reino está em você. Eu anotei, eu não copiei aqui. Acho que eu fui orar e acabei esquecendo. Então, o que diz a palavra do Senhor? Há rios, água traz vida. A água ressuscita uma terra. Põe Lucas 17, 28. 17, 20. Lucas 17, 20. Aonde eu encontro o reino? Leia lá, querido. Vira, mais um. 21. Errada essa tradução. O reino de Deus está em você. O reino não está aqui, o reino não está lá, o reino não está entre, o reino está em nós. Aonde nós vamos, os rios fluem para a cura, fluem para a libertação, fluem para a prosperidade, fluem para a restauração. Mas sabe o quê? A gente entulha o rio com medo, com falta de identidade, com escolhas erradas. Em vez de a gente liberar as fontes de vida, são várias fontes de vidas, que o reino de Deus flui de dentro de nós. Aonde eu estou, o reino está. Aonde eu pisar a planta do meu pé e determinar, não importa, porque muitas pessoas pensam que porque eu carrego o reino, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, e só os violentos se apossam dele. Porque quando eu tomo um território, Satanás vem com resistência. E tem muita gente que no primeiro grito de Satanás desiste daquilo que é seu. A Bíblia diz: resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Por que você resiste? Porque você sabe que o Senhor Deus está contigo e que Ele vai fazer o que prometeu. Mas você, por ser filho, você, por ser crente, você, por ser um discípulo, você, por ser cheio do poder de Deus, não pense que porque você cresceu, Satanás deixou de fazer diabice. Mas eu não preciso repreendê-lo com medo, porque eu falo com ele de uma posição de governo. Eu não posso deixar cancelar a autoridade, porque tem um tempo ainda que você pode incomodar aqui. Mas eu posso dizer, daqui eu não saio. Porque isso aqui o Senhor disse que faria e eu sei que Ele fará. Então eu te resisto, Satanás. E pode demorar um mês, como pode demorar um ano. Aquilo que Deus falou para José aconteceu, falou para Davi aconteceu, e o que Ele falou para mim vai acontecer. Então, preste atenção no que a pastora está dizendo. Deus não quer, sabe o que é a água morta? É água que não se movimenta. Quando nós nos tornamos água morta, sabe o que nós começamos a perder? O oxigênio. A Bíblia diz que Cristo é tudo na nossa vida. Se Ele é tudo, então Ele é o ar que eu respiro. E se eu continuar parado, eu vou começar a perder oxigênio, começar a ter falta de ar. Se eu continuar parado, sabendo que sou filho, sabendo que o reino está em mim,
sabendo que tem demandas de Deus para mim. Se eu continuar parado, a água parada cria bactérias, prolifera doenças. Sim ou não? O mosquito da dengue, ele não é gerado em rios de água corrente. As confusões na igreja não nascem nas pessoas que fluem em rios de água viva, fluem em poça d'água. Água parada. Está fazendo o quê? Estou fazendo nada. Mas estou manifestando o mosquito da dengue espiritual para picar outros, para que piquem outros e para que façam a morte. Porque quando o rio está correndo, ele não pode parar para proliferar doenças, porque ele tem propósito, ele está fluindo, ele tem lugares para alcançar. Quando a água está parada, ela começa a produzir mau cheiro. Alguém quer tomar água de uma poça d'água? Ela vai trazer o quê? Putrefação, doença, impureza. Ela perde o frescor, ela perde a cor, a transparência. Quando um crente para de deixar de ser uma fonte de água viva, ele começa a ficar meio marronzado assim. E quem bebe da sua água se contamina nela. Deus não morreu e não deu o seu Filho na cruz do Calvário para que eu me tornasse uma poça d'água. Deus não deu a sua vida para que eu fosse somente um poço entulhado. Ele deu a sua vida na cruz, porque Ele vai levantar o nome de cada filho dele nessa terra. Porque Ele disse que nós somos as meninas dos seus olhos. Nós somos a coroa da criação. Nós somos sacerdócio, nação santa, povo escolhido, filho amado. Sabe por que você está desanimando da fé? Porque está proliferando muita coisa nessa poça d'água. Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você pôs a mão na cabeça e orou e ordenou cura? Quantas pessoas você foi lá falar com aquela mãe que está desesperada, com o filho nas drogas, com aquela esposa que está desesperada, com o marido alcoólatra, com aquela pessoa que foi diagnosticada com câncer, que recebeu um veredito de morte? O que está fazendo? Nós somos portadores do reino. O reino está em nós. Milhares de pessoas estão esperando pela revelação do reino. Milhares de pessoas. Sabe o que é? Se você colocar como desculpa, o que você pôr como desculpa, você não vai vencer. Vai parar aí. Porque sempre vai ter desculpa. Eu estou cansado. Eu estou doente. Eu estou sem dinheiro. Eu não estou seguro. Sabia que a minha segurança não está em mim? Sempre vai ser Ele. Porque até hoje eu não me sinto segura diante de certas circunstâncias. Eu ainda estremeço. Eu ainda passo a noite acordada orando, chorando na presença de Deus, porque não tem ninguém que possa me livrar da mão do inimigo, do homem mau, a não ser o meu Deus. Porque quando o inimigo se manifesta num homem mau, que se apresenta para você como ele sendo bom, muitas vezes nós caímos no engano. Quantas vezes nós nos enganamos com pessoas, com a família, sim ou não? Então eu não preciso de Deus. É só Ele que pode nos sustentar. Não se trata de ser seguro, se trata de saber a sua identidade. Ele te escolheu, Ele te elegeu. Como você está? Você está matando a sede de quem?
Não, eu estou morrendo de sede. Como que um rio de água viva pode morrer de sede? Só morre de sede porque nós mesmos entulhamos os nossos poços. Mas eu quero que você fique de pé nesse momento. Rabasteri canta, rabasturiando, labacarachai. Ricanta, rabasturiando, rebecanta, labacarachai. Criamassuria. Calabasturiando, rabai. Ele canta, ramai. Sabe, a gente, enganado por Satanás, enganado pela filosofia do mundo, muitas vezes a gente até se... Tem bênçãos na nossa vida que podem se tornar a nossa maior maldição. Existem coisas que Deus nos dá. Se Deus nos desse, nós não estaríamos aqui, estaríamos perdidos, destruídos. Depois de tempos a gente vê lá na frente, puxa, que bom que Deus não me permitiu. Meus pastores vieram aqui, os pastores que cuidavam de mim na quadrangular, e eles me impediram de ir para Tibagi, para a cidade de Tibagi. Eles não deixaram a Andréa, lembra, que tão braba. E os dois vieram aqui conhecer o projeto. Eles me abençoam. Primeira verba que eu recebi para o projeto Manai foi de um pastor que cuidou de mim, da quadrangular. E ele disse: você ficou tão braba comigo, com o natalício, mas se você tivesse ido para lá, olha o discipulado, hoje você não estaria aqui, com esses meninos libertos, com essa igreja grande. Porque se você tivesse ido para lá, Satanás ia enterrar teu ministério lá naquele lugar. Meu Deus, Deus muitas vezes nos tira algumas coisas para poder na frente mostrar que Ele tem coisas muito maiores para nós. Para de correr atrás de uma bênção. Deus diz: seja você uma bênção, meu filho amado. Eu quero te guiar, eu quero te conduzir, eu quero te usar, eu quero que as pessoas me conheçam e que olhem para você e me vejam. Não importa, filho, da tua humanidade, das tuas falhas, eu já não lembro mais e eu já esqueci. Não existe posição maior, não há lugar mais alto do que na posição de filho de Deus e aos seus pés.